Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho, o Evangelho no Lar, esse momento aqui que nos reunimos para estudar os ensinos de Jesus e já iluminar os nossos lares. Então, não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para começarmos o nosso Evangelho de hoje, eu trouxe uma leitura aqui, que é um fragmento do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Então diz assim: a fraternidade não é apenas um lembrete que Jesus deixou, é uma lei espiritual que rege a nossa vida. Quando o homem não vive fraternalmente com seus irmãos, inclusive consigo mesmo, ele se distancia de Deus. E quando o filho se perde do pai, torna-se inseguro e ansioso. Ao surgir o menor problema, ele se vê sem forças para vencer. Não sabe que caminho tomar. Sente grande vazio interior. Torna-se frágil e medroso. Não estaria aí a explicação para tantos problemas de saúde que nos afetam hoje em dia? Para tantos casos de depressão, síndrome do pânico, infartos, neoplasias? Grande parte destas doenças está na consciência de culpa que trazemos por termos vivido distantes da lei do amor e da fraternidade. Quando nossa consciência cai em culpa, ocorre em nós uma disfunção vibratória, que permanecendo ao longo do tempo, prejudica sensivelmente as nossas células, dando origem a muitas enfermidades. Essa disfunção vibratória, causada pela consciência de culpa, pode também atingir a nossa saúde financeira. A nossa energia mental é a responsável pela mobilização dos recursos necessários à concretização de nossos projetos no mundo material. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, explicou: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, quando estivermos perdidos, desnorteados, sem saber que rumo tomar na vida, o que fazer diante de uma situação difícil, sigamos a orientação espiritual que acabamos de ouvir de Emmanuel. Somente assim, a lei do auxílio virá em nosso socorro, pois o amor de Deus terá encontrado espaço em nosso próprio coração. Suzelei, pode fazer a nossa prece, por favor? Então, após essa leitura, né, magnífica do De Luca, vamos nesse momento nos acalmando, vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a mente,
acalmando os pensamentos. Vamos deixando os problemas de lado e vamos nos elevando. Vamos ao encontro do nosso anjo guardião, dos mentores espirituais, dos mentores responsáveis por esse trabalho das caravanas. Vamos todos juntos, vamos nos elevando até o anjo Ismael, o nosso anjo das esferas douradas, responsável pelo nosso país, o país em que vivemos. E ele nos abençoa, ele nos acolhe, nos prepara e vai nos levando até Maria, nossa mãezinha querida. Maria, nesse momento, nos envolve em seu manto de luz, de amor, com todo carinho, com todo afeto. Ela que nos conhece desde sempre. Ela que conhece os nossos segredos mais profundos. Ela nos envolve e vai nos levando até Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, ajoelhados a seus pés, vamos pedindo: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado pelo seu evangelho. Sabemos que temos tanto ainda a aprender, mas naquilo que já aprendemos, que possamos pôr em prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus, na sua misericórdia, nos leva agora até Deus, o Pai, o Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por todas as bênçãos que todos os dias, Ele nos dá. E vamos agradecendo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzelen. Gerson vai fazer a leitura para nós? Sim, hoje o nosso estudo, a gente vai continuar aqui no capítulo 11, no item 12, que é a continuação, né, Do egoísmo. egoísmo. Foi escrito por Pascal, em 1862. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso seria preciso que vós esforçasseis a fim de desembaraçar o vosso coração dessa couraça, a fim de serdes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A rigidez mata os batimentos, os bons sentimentos. O Cristo nunca se esquiva. Aqueles que o procuravam nunca eram repelidos. A mulher adúltera e o criminoso eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria lugar, mas se ocultaria envergonhado, pois se sentiria deslocado em qualquer lugar. É assim que o mal desapareceria. Convencei-vos bem disso. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos,
para com todos, indistintivamente. Esforçai-vos para não vos importar com aqueles que vos observam com desdém, e deixai que Deus se encarregue de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não há tranquilidade na sociedade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, na qual são calçadas aos pés as mais santas afeições, em que nem mesmo os laços sagrados da família serão respeitados. Uhum. Essa mensagem, que é a continuação aí do egoísmo, que nós vimos semana passada, que foi Emmanuel que trouxe aí sobre o egoísmo. E agora Pascal, bem legal aqui a história dele, porque é o Blaise Pascal. Ele tem aí uma passagem histórica, porque ele foi filósofo, cientista, e era muito inteligente. Desde pequeno aí ele já mostrou a sua, né, ser um gênio aí também da matemática. Tanto que na época ele construiu, ele é da época de 1623. Ele morreu em 1662. E naquela época ele construiu uma máquina calculadora para o seu pai, que trabalhava na prefeitura. Ele era um nobre funcionário público e seu pai precisava ali. Então, ele construiu. Então, ele era um homem muito inteligente. Tanto que, quem aí lembrar dos estudos, tem aquela lei Pascal, né, que está ali em probabilidades também. Então, é ele mesmo, é ele que veio dar essa mensagem e Kardec colocou aqui para nós, né? Logo depois de Emmanuel, essa mensagem de Blaise Pascal. E interessante que ele já inicia aqui a sua mensagem falando assim, que o egoísmo impede o desenvolvimento do amor ao próximo. Porque o que é o mal? O mal é quando se faz o bem para si mesmo. E aí é o egoísmo, porque você olha para fazer só o bem, porque ninguém vai ficar fazendo mal para você, né? Vai fazer o bem só para você. Então, ele fala, ele cita aqui Pascoal, ele cita a vida de Jesus. Ele cita como Jesus veio aqui no planeta Terra, né? Então, para a gente seguir como um modelo. Então, ele já fala que Jesus é o modelo a ser seguido. Porque na época, Jesus não se preocupava com preconceitos. E Jesus passava longe do egoísmo, porque Jesus, ele socorria a tudo e a todos que vinham ao encontro dele. Lembram da passagem de Jesus quando foi na casa de Zaqueu? Né? Quando Zaqueu subiu lá naquela árvore para ver Jesus, Jesus vendo ali, né, aquela redenção, Jesus foi até a casa daquele publicano, daquele que cobrava impostos dos judeus, os judeus ficavam doidinhos da Silva. Como é que pode Jesus? Né? Mas Jesus não ligava para isso, porque Jesus passava longe do egoísmo. Então Jesus, ele veio para os doentes. Então, ele fala para nós nos inspirarmos aqui mesmo. Então, quando ele fala, né, que Jesus é o modelo a ser seguido, então ele fala aqui para que a gente vá trabalhando esse egoísmo, sem lidar, dar importância para os preconceitos, aquilo não pode. Ai, você vai fazer isso? Ai, fulano vai achar ruim. Não. O que o coração diz? Onde está o bem para fazer? Então, ele nos convida a essa reflexão. E aqui ele clama
até para os espíritas aqui, ele vai clamando a dar esse exemplo de sermos caridosos indistintamente. Porque a caridade, ela vai começar em quê? Vai começar aqui, vai começar em casa. Por isso que o lar, né, a sigla já diz, lugar de aprendizado recíproco. O lar onde nós convivemos com as pessoas é um grande aprendizado. Tem gente que às vezes reclama tanto, né, do casamento, fala do marido, fala da esposa, mas está junto por quê? Que é para aprender. Alguma coisa ali você tem para aprender. Nem que for o aprender ou amar. Então, no nosso lar, a gente já vai trabalhando isso, porque ali a gente já vai fazendo esse estágio para levar para fora. Quantas e quantas vezes ouvimos a palavra fulano aqui dentro de casa é tão bom lá fora, mas chega dentro de casa não é uma pessoa boa. Então, cabe aí a nós refletirmos, para primeiro também, não que precise seguir uma sequência de primeiro e de segundo, mas a gente começar pelos próximos, que são mais próximos, olha aí, né? Deus está colocando essas oportunidades para a gente. Então, aqui ele fala nessa última frase, que ele diz assim, ó, o egoísmo é o sentimento oposto da caridade, e sem a caridade não haverá paz na sociedade humana e nem segurança. É para os dias bem atuais, gente. Isso. Porque se esse egoísmo, né, permanecer e a caridade não for colocada em prática nesse mundo que vivemos, de muita insegurança, de violências, de ainda muito preconceitos, dinheiros aí usado, né, de forma errônea, né, através do uso da esperteza. Então, o que que significa isso? As pessoas estão vivendo no seu próprio interesse, querendo fazer só o bem a si mesmo. E cadê a caridade? Né? Então, quando ele fala aqui de separar o joio do trigo, o que que é o joio do trigo? É separar o mal do bem. Então, aqui é um grande convite para nós refletirmos aqui de começar a colocar a caridade em movimento. E Suzelei, eu vi que você abriu seu microfone, pode falar? O que ele coloca, né? Que sigamos o exemplo de Jesus, né? Uhum. Fazer o bem sem olhar a quem, indistintamente. Então, fazer o bem dentro do lar, fazer o bem na rua, fazer o bem onde estivermos. Sempre vai haver uma oportunidade de se fazer um bem. Muitas vezes deixamos de fazer o bem, muitas vezes por medo, né? Encontramos com um pedinte e ficamos pensando: será que ele está pedindo mesmo? Será que ele está me enganando? Será que ele vai me assaltar? Ele vai me bater, né? Uhum. Então, são pensamentos que vêm à mente e, nesse momento, deixamos de fazer o bem. E muitas vezes também deixamos pelo preconceito, né? Nossa, eu vou me contaminar, eu vou pegar alguma doença. E, na verdade, por exemplo, aquele que está pedindo, ele só quer uma palavra, ele só quer um sorriso, ele não quer nem o dinheiro, né? E passamos arrogante quantas vezes, né? Então, ele coloca o egoísmo e o orgulho caminhando juntos sempre, né? Então, a lei do mais esperto, então, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, um quer passar a perna no outro, um quer o cargo do outro, a inveja que vem junto com o orgulho.
com o egoísmo, né? De não ter aquilo, então eu vou invejar. Então, nisso tudo que ele coloca, né? Para que sigamos o quê? O modelo de Jesus, que fazia a caridade, né? Sem olhar a quem, sem Uhum, preconceito, sem nada. isso mesmo. Foi isso que é falar, né? Pode falar, Luiz, por favor. Hoje eu vou pedir licença aqui, porque eu encontrei o livro do Augusto Cury que cabe perfeitamente segundo o meu entendimento. É Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas, o nome do livro, né? Então ele fala, se formos minimamente racionais e excessivamente emocionais, viveremos inúmeras dores de cabeça, construiremos nossos próprios conflitos, sentimentos de medo diante de pequenas coisas, ansiedades por faltas que ainda não aconteceram, fatos que ainda não aconteceram, perturbações por fantasias estúpidas, angústias pelas críticas e opiniões alheias. O amor será desinteligente. Intenso, mas agressivo. Forte, mas controlador. Doador, mas cobrador. O amor desinteligente é desfocado, reduz a capacidade de fazer escolhas e retrai a arte de aprender. Se formos minimamente emocionais e excessivamente racionais, amaremos pouco, nos entregaremos precariamente e sonharemos escassamente. Seremos sem brilho, ainda que sob os aplausos sociais, miseráveis, ainda que com elevadas somas de dinheiro, imaturos, ainda com notável cultura acadêmica. Não encantam a si nem aos outros. O amor precisa de doses elevadas de emoção, mas sem dispersar as doses serenas da razão. Precisa correr riscos, mas sem abrir mão de pensar nas consequências. Necessita da entrega, mas sem esperar demasiadamente o retorno. O amor sem os alicerces da razão gera uma superproteção, e a superproteção asfixia a criatividade, bloqueia a capacidade de lidar com os desafios, aprisiona a determinação. O amor inteligente fundamenta a saúde psíquica, amplia os horizontes intelectuais, liberta o imaginário, promove a arte de intensificar, refina a capacidade de observar. Os que são destituídos de amor perdoam pouco, mas julgam muito. São frágeis para abraçar, mas fortes em excluir. São lentos em doar, mas velozes em dar as costas. Sem saberem, clamam por amor. Quem não desenvolve o amor inteligente não educa o seu eu para ser gestor da sua mente. Tem medo de assumir sua insensatez, de reconhecer seus conflitos. Pune-se quando erra, tem a necessidade neurótica de estar sempre certo. Quem é um carrasco de si mesmo dificilmente será generoso com os outros. Quem enterra seus sonhos, ainda que não perceba, será um especialista em sepultar os sonhos dos outros. Quem silencia suas lágrimas dificilmente dará liberdade para os outros chorá-las. O verdadeiro amor anima os que estão nos últimos lugares, encoraja os que tiveram as piores notas na escola, os que foram vaiados, deram vexame. É isso que ele dá ensinamento para nós. Eu achei que caberia aqui exatamente nesse texto para que tenhamos uma noção das várias qualidades de amor, mas que a gente tem que ir peneirando para chegar ao amor verdadeiro. Obrigado. É isso aí, esse amor inteligente. E é essa mensagem, esse estudo nosso, para reforçar mais uma vez que a caridade, ela sempre vai estimular a solidariedade e a fraternidade entre todos. E a gente começa devagar mesmo.
Às vezes tem gente que fica tímido em começar a ser caridoso, vai devagar, vai ver que é tão gostoso que vai aumentando cada vez mais. Quer falar, Gabi? Não? Então, como mais ninguém abriu o microfone, Luiz, depois dessa bela leitura aí de Cube, pode fazer a nossa prece final, por favor. Ok. Então, vamos assim, serenando os nossos pensamentos, buscando a companhia do nosso anjo guardião, com pensamento elevado, para que a doação, lembrando que a doação são as boas energias que saem de nós com o coração amoroso. E assim vamos elevando nossos sentimentos para todo este nosso planeta Terra, a todos os países que ainda estão em guerras, a todas essas famílias que estão sendo expulsas desnaturadamente pela morte, pelo desamparo, pela fome, pela sede que invade, pelas crianças que sofrem. Vamos deixando uma onda benéfica de amor para todos eles, não importa quem, a todos que ainda praticam estes atos cruéis, que sejamos tolerantes para com eles. E vamos pedindo pelo nosso Brasil, que esteja ele harmonizado na cor dourada do nosso guia protetor Ismael. Que todos pensemos no Brasil todo colorido em cores douradas, em todas as suas radiações. E assim que o Evangelho de Jesus possa cada dia mais se expandir entre nós. Vibramos assim por todos aqueles que estão em desespero, que estão ainda com a depressão, com a ansiedade, com o medo. Neste momento, confiemos no Mestre Divino que está no leme do nosso barco. Que essa confiança segura e serena dê-nos forças para que doemos mais e melhor o nosso amor a todos estes sofredores, aqueles que buscam o suicídio que está tão acelerado hoje. E vamos assim pedindo a proteção por todos nós, por todo este nosso grupo, que todos possamos estar pensando e magnetizando a nossa água, que toda ela seja irradiada de amor, de bênçãos. Estendamos essas bênçãos para as águas que estão nas caixas d'água, que possa também beneficiar todo o nosso, desde o banho até os alimentos que com eles os utilizemos. E assim, vamos envolvendo e agradecendo a todos a oportunidade benéfica deste estudo e deste momento de iluminação de nossos lares com o Evangelho no lar. Gratidão a todos e muita paz, bênçãos, em nome de Jesus, de Deus nosso Pai e de toda a espiritualidade dos mentores desse nosso trabalho, dos mentores da nossa casa. Em gratidão a todos, encerramos com muito amor no coração e mais ensejo para a próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.